Olá, saúde e paz a todos. Eu me chamo Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. Acompanhe nosso conteúdo também no YouTube DS Produções Web. Se inscreva em nosso canal, seja um instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando a mensagem do reino de Deus. Somos um com Cristo. E no final desse programa tem um momento acústico de adoração ao Pai. Deus acredita em você. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Deus tem um chamado para cada um de nós e importa fazermos a vontade do Pai, ainda que nos falte o devido entendimento ou mesmo capacidade para tal, pois à medida que nos permitimos atender a esse chamado, é Ele que nos capacita. No processo, o propósito vai se cumprindo para a glória de Deus. Conforme os exemplos bíblicos, Deus é quem escolhe quem Ele quer, e os seus escolhidos muitas vezes não têm noção de quem são em Deus. Digo no sentido de se desacreditarem completamente em si próprios e também de serem desacreditados pelos outros. A passagem bíblica do início desse vídeo foi dita por Deus a Jeremias, quando o designou profeta às nações. E qual foi a resposta de Jeremias? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E o texto segue. Deus inculcando em Jeremias toda a instrução, como um pai instrui e ensina ao filho, mostrando a Jeremias que além de ser um escolhido, ele o envia para falar em seu nome, dando toda a capacidade e autoridade que Jeremias precisava. Tem uma parte do texto que Deus diz a Jeremias: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Então conosco é a mesma coisa. Deus tem um plano, propósito para as nossas vidas, mas é necessário o nosso posicionamento na presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos depender somente de Deus em relação ao nosso futuro para poder viver mediante a sua vontade e assim estar seguros nas mãos de um Deus responsável e fiel, que supre todas as nossas necessidades. Ele nos conhece intimamente, pois conhece cada filho e tem promessa de paz e esperança para o nosso futuro nele. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Outro exemplo clássico de alguém que Deus acreditou e cuidou, carregando literalmente no colo de pai, foi Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Ao que Gideão começa a reclamar de abandono, devido a tudo que eles estavam passando nas mãos dos inimigos midianitas. Mas o anjo continuou e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? O que Gideão respondeu? Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Quando o anjo do Senhor diz: vá nessa força que você tem, a força estava no Deus que acreditava e capacitava Gideão, porque ele próprio, podemos observar que na sequência do texto de Juízes, não tinha coragem nenhuma, e Gideão segue pedindo vários sinais da parte do Senhor, para que tivesse coragem de enfrentar os midianitas. E Deus, com paciência, atende a Gideão com várias confirmações para o fortalecer, até que Gideão edifica um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é a Paz. Deus instrui Gideão a derrubar o altar de Baal e cortar o poste da deusa Aserá, que estava junto ao altar. E no alto desse lugar fortificado, fazer um altar em camadas de pedra
para o Senhor Deus de Gideão. Assim o Espírito do Senhor revestiu Gideão para livrar Israel por seu intermédio, entregar os inimigos nas mãos de Gideão, fazendo Gideão vencedor com apenas 300 homens contra um imenso exército de 135 mil midianitas. Então fica a lição: com Deus menos é mais, porque a capacidade e poder pertencem a Deus. O Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não é a quantidade dos que estão conosco, mas quem está conosco nessa luta. Porque uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Mesmo que você não acredite em Deus, ou mesmo que não acredite em você mesmo, Deus resolveu acreditar em você, resolveu acreditar em mim. Por amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para resgatar a humanidade da ira eterna e nos fazer filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Vamos mostrar hoje o testemunho do ator Jim Caviezel, que protagonizou Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E antes do filme, ele conta que não acreditava em Deus, ele era ateu, mas Deus sempre acreditou nele e mostrou ter um propósito na vida dele. De forma que Deus fez que esse ator, o Jim Caviezel, tivesse uma noção um pouco do que Jesus passou, como podemos ver nesse trecho do testemunho de Jim Caviezel. Então agora você vai contar pra gente, né, um pouco dessa jornada, como que você conseguiu o papel, como foi capaz de atuar, né, no caso, esse papel com Mel Gibson. Bom, eu conheci Stephen McCurdy, que era produtor e sócio, um almoço de piquenique, assim, né, no caso. Um dia, eles chamaram meu agente e eles não queriam soltar que havia um filme sobre Jesus, chamado Paixão. Não queriam, estava sob sigilo e tal. Então, eles me mandaram um script chamado Mavericks. Eles realmente estavam interessados em fazer, mas foi isso que lhes disse, no caso, em primeira mão, e cerca de 40 minutos depois, Mel Gibson aparece. Ele sempre é uma pessoa muito tímida, né? E, no caso, por 15 anos, desde que a gente conheceu, ele tinha no coração de fazer esse filme, né? Um chamado para fazer um filme sobre Jesus. Mas, né, ainda não tinha o momento certo. Ele sabia o que aconteceria se ele fizesse esse filme. Críticas, aquela coisa toda. Então eu perguntei para ele: você quer que eu atue como Jesus? E ele disse sim. Mas já no dia seguinte ele me chamou na casa dele e tentou me convencer do contrário. Mas eu sei que funciona dessa forma mesmo. Quando nós temos um compromisso com Jesus e para Jesus, até o diabo tenta tirar isso de sua cabeça através do seu próprio diretor. O diabo ciranda, né, no caso. Aí, de repente, ele disse para mim: eu não posso fazer esse filme, eu não deveria estar aqui, as pessoas não sabem, eu não sou o homem preparado para fazer esse filme. Mel Gibson dizia isso. E ele realmente me disse: olha, você sabe que se você fizer esse filme, talvez você não trabalhe em mais nada na sua cidade, no seu país, e eu não quero ser responsável por isso. Aí eu de verdade senti medo, né, no caso, porque todas as coisas boas que eu observei, eu tenho uma coisa boa que foi o meu talento. E o meu talento veio de Deus, ele não veio de homens. Então ele disse: olha, cara, todos somos chamados a carregar a própria cruz, e se você levantar essa própria cruz, você pode ser esmagado pelo peso dela. Ele ficou muito calado no telefone e eu disse: olha, você percebeu que eu tenho JC no meu nome e tenho 33 anos de idade? E ele falou: cara, você tá me assustando, e bateu o telefone na minha cara. Bem, inicialmente eu apenas disse: tudo bem, eu vou pegar o script, eu vou ler esse script, né, no caso, como a gente faz com qualquer coisa. Comecei a pesquisar na Bíblia, comecei a verificar. E sabe o que é incrível? Todos querem ressurreição, mas ninguém quer sofrimento. Isso é incrível. Mas, no caso, como você vai ter uma medalha de ouro sem sofrimento? Será que quando um homem está sentado assistindo a bandeira do seu país sendo hasteada e ele tem uma medalha de ouro no pescoço, está chorando? Será que ele diz assim: eu estou chorando porque a Nike acaba de me chamar para me dar um contrato de 30 milhões de dólares? Ou ele pensa:
eu vejo o meu sacrifício, eu vejo o sofrimento da minha família de eu estar aqui. Meu Deus, isso me une muito mais do que o meu mérito. Eu não queria fazer um filme chamado Paixão da Mediocridade. Eu não vou fazer esse filme, eu queria fazer o filme Paixão de Cristo, que é o verdadeiro amor, mas também tem aquela forma de sofrimento. Não foi só ressurreição, foi sofrimento também. E não são só os romanos que são os responsáveis, porque nós também somos quando traímos Jesus todos os dias. Também nós o penduramos de novo e sacrificamos de novo. Mas ele nos fala, continue, levante daí, e nós vamos tentar de novo no dia seguinte vencer mais uma cruz. Então, eu me tornei ele, me tornei Jesus. E era uma grande expectativa para mim. O que as pessoas iam falar se me vissem como Jesus, né? Quando vissem no cinema, o que elas experimentariam me vendo como Jesus? Eu me preocupava, não da forma que me viam, mas da maneira como Deus estava me vendo. Se é realmente o que eu estava sendo, o que eu era. Era desencorajador, acidentalmente eu me machuquei quando eu carregava aquela cruz e meu ombro estava deslocado naquela cruz, pra você ter uma ideia. Bem, eu pesava 93 quilos e na filmagem eu fiquei com 78 quilos. 78 quilos. Eu estava tão enfermo que continuava vomitando, tinha pulmões cheios de fluido, estava com pneumonia. Depois que o filme acabou, muita gente não sabe, mas eu tive que fazer uma cirurgia no coração, eu fui atingido por um raio. Bem, durante a cena excruciante houve um acidente, eu vou contar para vocês. Nós realmente não ensaiamos muito para fazer isso, né? Tínhamos uma chapa de metal, cerca de um pé de distância das minhas costas, bem aqui. Eu estando de pé aqui, no caso, né? E eles golpeariam a chapa de metal. E havia uma, duas, três câmeras, especialmente nesse dia. E, para você ter uma ideia, o Mel, no meio daquela tomada, porque aqueles caras não falavam inglês, e nós não falávamos italiano, então houve um problema de tradução. O Mel falou, olha, você vai bater no Jim como num beisebol, num pitcher, num jogo de beisebol. Mas o cara não conhece beisebol. O cara olhou e falou, tá, como no cricket, né? Tá. Então ele saiu correndo, foi bem para trás e correu, pá! Quando ele bateu, em vez de golpear a chapa, bateu na chapa, mas aquele chicote voltou. E quando ele voltou, fez 35 centímetros de lanho nas minhas costas. Rasgou as minhas costas em 35 centímetros. Eu caí na hora como num jogo de futebol americano. Mas doeu? Não, é só a cara. Não, eu só vi Deus. Sua cara não tá nada boa. Dá uma pausa. Bom, eu tava pensando, o que estava passando na sua mente naquele momento? Naquele ponto, eu estava pensando em todos os meus pecados. A coisa toda era, eu não sou merecedor de atuar nesse papel. E este é um bom lugar para eu pensar nos meus pecados. E ele disse, bem, Jim, Deus nem sempre pensa nos seus pecados, mas ele escolheu você. Você entendeu isso? Eu estava num lugar de muita profundidade, como se estivesse sendo Jesus naquele momento. E foi durante todo o filme, eu estava sempre meditando, sempre orando, o tempo todo. E, como você diria, permanecendo no personagem, isso era importante, porque eu sabia que as pessoas poderiam ver Jesus, mas eu precisava dessa preparação delas me verem como Jesus. A oração diária, o jejum foi imediato por causa da doença. No final do filme, quando eu estava na cruz, o meu corpo estava azul, cianótico, não tinha maquiagem. Aquela cor era o meu corpo, eu estava realmente azul. Entre as tomadas, eu estava assim, e eles me abaixaram, e toda vez meu ombro estava travado, quase com o ombro quebrado, de tanta dor que eu sofria. E abaixo dos meus pés eu havia um abismo de 1000 pés, mais de 300 metros, no caso. A cruz bateu e separou meu ombro da junta. Para você ter uma ideia, neste momento que eu estava enfermo, veio o assistente, eu olhei e falei, honestamente, eu não consigo fazer. Eu estava tão acabado, mas algo estava ali me ajudando. E um homem colocou o estetoscópio no meu coração e disse, Mel Gibson, ele pode morrer a qualquer momento. E aí o Mel, uma das coisas mais impressionantes do Mel Gibson é que ele é um apostador. E ele disse, Jim, o que é que você acha? Hein, Jim? O que você acha? E eu disse para ele,
eu vou nessa. Isso é entre Deus e eu, porque eu nunca pensei que seria bom o suficiente de estar aqui. Neste momento, eu pensei, eu estou pronto para ir para casa, Pai. Pode me levar, não tem problema. Eu cumpri o meu papel nessa terra. Se eu morrer fazendo esse filme e saber que as pessoas foram salvas, no final do filme, eu estava caminhando no lugar de morte. E quando cheguei na metade do caminho, todos estavam em seus lugares. Todos estavam certos no set. Cerca de 250 pessoas. E na metade da subida, eu senti uma presença vir sobre mim muito forte. E era: você é um homem morto. Como se fosse um espírito do mal dizendo. Mas eu pensei, se eu morrer agora, eu vou para o céu. Vou para o céu. E eu cheguei ao topo. E lá na quinta tomada, as nuvens estavam tão baixas, no caso, que eu ouvia os estrondos como se fossem explosões, canhões. Era tão poderoso, podia sentir a terra tremendo. Eu vi duas pessoas que estavam tão próximas a mim como essas pessoas que estão aqui na frente. Elas olhavam com os olhos cheios de água. A presença tomava aquele lugar. Eu podia sentir o meu cabelo arrepiado. Eu vi o enorme espanto da audiência, porque eles viram algo. Eles estavam vendo algo. Eu não sei o que era. O vento uivava, como se fosse um ciclone. 60 quilômetros por hora. Uma coisa incrível. Do nada apareceu isso. Não era máquina. E eu ouvi o vento soprando no silêncio. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. E de repente uma luz caiu do céu e me iluminou. Assim, vum! O que as pessoas testemunharam foi uma iluminação em volta do meu corpo e fogo na parte direita do meu cabelo. E eles estavam olhando para mim. Eu fui atingido por um raio. Quando eu fui atingido, todo mundo caiu de cara no chão e o chão tremeu. Desse ponto em diante, essa foi a última tomada do filme. E eu quero dizer, fisicamente poderia estar lutando com dificuldade, mas o nosso Deus estava me deixando sentir um pouco do que ele passou. E ele estava me sustentando até o ponto de: quão mais você consegue? E quanto você quer que o mundo veja de mim, do meu sofrimento? Eu disse: cada pedacinho disso, eu quero que as pessoas sintam o que você sentiu. É como Jesus perguntar para vocês: quer beber um pouco de mim? Então bebe. Eu olho não só para a morte do meu Senhor, que foi por todos nós, mas eu vejo todos os dias cristãos em todo o mundo. Jesus fez isso, deixou de fazer isso, mas a verdade, ele fez por nós. Ele fez lá na cruz, não é hoje que ele faz. Ué, então por que Pedro teve que fazer, João teve que fazer, se Jesus já fez?
Não é verdade? Por que a gente tem que se sacrificar todos os dias, se Jesus já sacrificou por nós? É sobre todos os mártires do século XX, os cristãos que têm escutado em documentários que são executados aos pés dos muçulmanos. Por que eles têm que morrer ainda? Eles estão executando seus irmãos e irmãs agora mesmo. E onde fica o nosso Senhor nisso? O que você tem feito? Nós não podemos continuar como cristãos sentados aqui dizendo: eu só seria um cristão se é para a prosperidade. Eu quero ser rico. Nós temos em abundância. Gente, nós temos em abundância tudo. Eu quero que você se lembre que quando Jesus foi encontrar Herodes, Herodes nem olhou para a cara dele. Então eu percebi que eu estava ali porque não era para ficar famoso, mas era para ser servo. Era para me humilhar. E é a Escritura. Jesus é para quem quer e não pérola para ser jogada aos porcos. Continue orando por eles, continue buscando, mas elas podem fazer o mal, mas você não. Você tem que ser exemplo, tem que ser Jesus. O diabo nesse momento pode estar te olhando e falando: eu sei qual é o ponto fraco dele. Eu posso pegar esse cara, $1 milhão, ele vai cair, 10 milhões para esse cara, 50 para esse outro, e todos irão cair. Todos eles dirão: bem, escolha a minha liberdade de escolher. Isso aí é o livre-arbítrio. Cada geração de homens e mulheres querem a liberdade e tal, querem viver o melhor. Mas viva Jesus. Ele é o melhor. Está longe de nossa compreensão saber a dimensão desse amor, do alto preço que Cristo pagou para que eu e você tivéssemos vida e ser parte da família de Deus. Acabou que Mel Gibson estava certo em dizer que Deus acreditava em Jim Caviezel, mesmo que ele não acreditasse em Deus. Porém, assim como no testemunho de Pietro Sarubi, que você pode assistir no vídeo anterior no YouTube DS Produções, Jim Caviezel teve sua vida transformada. Representar o Cristo que ele não acreditava, mas que no final das contas ele pôde compreender que ele era um escolhido para o papel de representá-lo. E o que foi feito com maestria, com capacidade dada do alto, dada por Deus. E ele conseguiu impactar a maioria das pessoas que assistiram esse filme com a verdade das cenas. Jim Caviezel foi chamado a morrer para si mesmo, sentindo na pele o que é carregar uma cruz com o ombro deslocado e levar uma chicotada que rasga as costas, entre outras coisas, não é mesmo? E ainda nem se compara ao que Jesus passou. Assim como eu e você, Jim Caviezel foi selecionado pelo Criador do céu e da terra para viver o melhor de Deus e de Jesus, porque certamente nós retribuímos com um sim para Jesus, por ter acreditado em nós, mesmo que não sejamos merecedores. A sua graça nos alcançou, nós o amamos e o recebemos todo dia em nossas vidas, a cada amanhecer, a cada noite antes de dormir e até o nosso encontro eterno. E fiquem na paz que só o Senhor pode dar e até a próxima, se Deus quiser. E vamos ao acústico de hoje. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente eu sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não é só
importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias eu te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Creio sim, eu creio sim, eu creio sim.